Estado e governo, qual é a diferença? Bom, a noção de Estado nunca deve ser confundida com a de governo, embora seja muito frequente no senso comum a equiparação entre esses dois conceitos. Bom, o Estado é uma instituição social, ou seja, uma invenção construída socialmente e que exerce um papel importantíssimo na estruturação da vida social. Já o governo, por sua vez, diz respeito ao grupo de pessoas designadas a executar posições de comando e autoridade no interior das instituições estatais. Mas o Estado não é dele, não. Ele deve governar de acordo com a estrutura desse Estado, que é a Constituição. Portanto, o cara vence a eleição, mas ao chegar no poder, ele não pode fazer aquilo que ele falou lá na propaganda eleitoral, não na campanha eleitoral. Ele tem que seguir o que manda a estrutura desse Estado. O Estado consiste, portanto, numa estrutura perene. O governo é temporário. O governo passa, o Estado permanece. Teorias sobre o Estado, como surgiu o Estado, de onde ele veio, etc. Bom, aí nós temos as teorias mais antigas sobre a origem do Estado colocam-no como desdobramento da autoridade gerada dentro das relações de família. Começa ali os clãs, aquela família que tem mais terra, que tem o poder, que não sei o quê, e daí vai se formando, esse clã vai crescendo, vai se tornando uma cidade, depois, e etc., chegando à condição de Estado. Bom, mas não dá para generalizar isso, dizer que todos os estados surgiram a partir daí. Claro que não, nós vemos aí, por exemplo, os estados nacionais modernos, eles tiveram uma outra. A base das teorias modernas sobre o Estado são as de caráter contratual. Como surge o Estado francês, o Estado inglês, o Estado alemão? Eles não surgiu de uma família, a família dos alemães. Você tem o que? Eles uma sociedade agora agregada a partir da força de um exército de determinado grupo social. No caso, na Alemanha, por exemplo, a Prússia, que marcha sobre os demais reinos germânicos e acaba impondo os seus interesses, a sua vontade, formando esse Estado. Bom, aí é onde a teoria dos contratualistas, quem são eles? Nós temos Thomas Hobbes, que para quem o estado de natureza era uma guerra constante entre todos os indivíduos. Então, como os homens, já que vivendo em estado de natureza, esses homens viviam em guerra constante, tanto que ele dizia que nós poderíamos ser destruídos ou pela fome ou pela guerra. E uma coisa puxava a outra, porque os homens viveriam em guerra, portanto, não teriam tempo de produzir, ou aí morreriam ou na guerra ou morreriam de fome. Então, para evitar essa destruição do homem pelo homem, o homem é lobo do próprio homem, assim dizia Thomas Hobbes. Então, para evitar essa destruição do homem pelo homem, é que se faz o contrato criando o Estado, que iria administrar essas diferenças ou os iguais por natureza. John Locke. Para Locke, John Locke ele parte da ideia de que o contrato da sociedade baseia-se também no consentimento de todos que desejam criar um órgão para fazer justiça e manter a paz. Ele dizia que o homem, todos nós éramos livres por natureza, iguais e livres por natureza, e o homem não poderia ser advogado, juiz de si, porque aí cada um ia puxar para a sua sardinha. Portanto, é para isso que surge o Estado, para o Estado ser esse juiz de todos e não puxar a sardinha para ninguém, a farinha para a sardinha de ninguém, mas ser de forma imparcial e justo. Já temos aí o terceiro, que é Jean-Jacques Rousseau.
Para Rousseau, por sua vez, entende que o contrato social deve se basear na busca dos interesses comuns dos seres humanos em uma sociedade. Para ele, o contrato seria uma maneira de associação que ajudasse a resguardar adequadamente os indivíduos e seus valores, reduzindo as desigualdades geradas pela vida civilizada. O Estado, portanto, seria para Rousseau esse conjunto de regras criadas por todos. E aí uma dos pontos de vista dele é que o que levaria os homens a criar um Estado justo é porque nenhum homem cobraria demais do outro porque temia ser cobrado também na mesma medida. Por isso, eles procurariam evitar cobrar aquilo que os outros eventualmente cobrariam dele. Bom, então daí nós temos esse um conceito para os três, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, como os contratualistas. Porque, segundo esses três pensadores, o Estado nasceu de um contrato social, onde os indivíduos estabelecem um contrato, seria a Constituição, por exemplo, que deveria organizar, administrar a vida em sociedade. As relações entre Estado e sociedade. Aqui nós temos a sociedade certamente é a condição primeira para a existência do Estado e não o contrário. Bom, outra possibilidade de interpretação sobre a origem do Estado pode ser observada nessas relações entre os conceitos de Estado e sociedade. Ora, os conceitos de sociedade e de Estado têm sido empregados ora isoladamente, ora por oposição, na qual a sociedade seria o círculo mais amplo e o Estado e o círculo mais restrito. Ok, a primeira impressão é que o Estado cria a sociedade, não é o contrário, pelo contrário, a sociedade surge primeiro e é ela que cria o Estado é fruto da sociedade. Porque é essa sociedade que idealiza as regras que os faz. Agora, essa questão, que aqui tem um E aí, eu botei como aparecimento, na verdade, com o aparecimento da classe burguesa, é que se instaura o dualismo sociedade e Estado. Bom, como seria essa questão? É entendida como a sociedade é entendida como a esfera mais ampla de fundamento material. De fundamento material e concreto, e em que os indivíduos realizam suas ações e suas formas de pensamento. Porém, com a sociedade, com a burguesia, aí o Estado passa agora a ser externo, fora da sociedade, superior a ela, e é quem a controla. Seria, na visão da burguesia, o Estado passa a ser essa instituição externa, fora da sociedade, e que tem o papel de controlar. Claro, aí é onde entra os marxistas, que diz que a burguesia ela usou o Estado, domina o Estado e passa a ideia de que o Estado está a serviço dela. A sociedade é uma realidade intermediária, algo que se insere entre o indivíduo e o Estado. A sociedade é o conjunto de indivíduos, é o conjunto de ideias. E é através dessa sociedade que nós conseguimos os nossos, digamos, interesses pessoais, fazer valer nossos interesses individuais perante o Estado. Quer dizer, é impossível você sozinho conseguir vencer o Estado ou conseguir que o Estado te atenda. Então, através da sociedade civil, sim, aí você pode fazer isso. Para Rousseau, aí nós temos essa sociedade civil e Estado entre Rousseau e os marxistas. Para Rousseau, o que seria esse Estado? A sociedade é a ligação entre agrupamentos sociais.
Sociedade e os conflitos de interesses sociais. A sociedade seria, nessa descrição, uma realidade intermediária, algo que se insere nas relações do indivíduo. A sociedade é a ligação entre agrupamentos sociais em que os conflitos de interesses soberanos só têm resolução com base em uma instituição social, no caso o Estado. Sociedade, expressão de vontade geral. A sociedade, portanto, ela é soberana, só tem resolução com base em uma instituição social. A sociedade, ela, segundo Rousseau, ela é a expressão de todos. É geral, é a vontade geral. Por isso ela tem força perante o Estado. Porque, por exemplo, quando alguém de... todo mês temos aquela pesquisa saber a popularidade do presidente. Ora, porque quanto maior a popularidade desse presidente, significa que é um número maior de indivíduos que compartilham do mesmo pensamento, portanto ele tem força, ele tem autoridade para exercer esse ou aquele projeto. Porque aí quando você tem, digamos, 70%, então esse 70% é a vontade da maioria, é a vontade geral. Logo você possa para a vontade geral da sociedade. Já para os marxistas, o Estado é o produto da sociedade, portanto passageiro. Como assim? Se eu falei anteriormente que o Estado é perene, os marxistas dizem que ele é fruto, porque é a sociedade naquele tempo, naquela sociedade, naquele momento que cria. Então, o que é o Estado? É o conjunto de regras, e essas regras elas não são criadas pela sociedade, portanto, ele diz, a cada sociedade o Estado muda, já que as sociedades vão mudando as leis, de acordo com os seus interesses. Como e quando surgiu o Estado para os marxistas? Não pela família. Mas aqui o Estado para os marxistas, assim como o próprio Karl Marx, ele nasce do interesse da classe dominante para proteger os seus interesses, as suas propriedades. Qual é a função do Estado para os marxistas? Proteger a propriedade privada dos meios de produção dos capitalistas.